Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo tratando sobre informações úteis para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física em 2026, ano calendário 2025. Eu sou o Éder aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações e peço aí gentilmente que você curta esse vídeo, ele ajuda a divulgar para mais pessoas. Hoje nós vamos falar sobre o Manual Tático, sua primeira declaração do Imposto de Renda 2026. Como navegar nas novas regras, evitar a malha fina e sair ileso do encontro com o leão. Então você que vai fazer a sua primeira declaração de imposto de renda, nunca fez, isso é um vídeo bem importante para você assistir. Declarar o IR pela primeira vez gera dúvidas legítimas. As regras mudam, a linguagem é complexa e o medo de errar é real. Este guia traduz o Bancocres, que a gente colocou aqui, em estratégia prática, baseado nas diretrizes de 2026, na expertise de tributaristas e contadores. Então vamos falar o radar, quem precisa enfrentar o leão este ano. Temos aí a população geral, filtro, temos imóveis, temos bolsa, temos herança e obrigado a declarar. Então nós temos a população, aí tem um limite de quem tem imóveis, quem operou em bolsa, quem recebeu herança. Então vamos falar de valores, limite técnico de isenção 2026. R$ 2.428,80. Esse é o limite técnico previsto na faixa de isenção do imposto de renda baseado na tabela do IR ano calendário 2025. Ok? Então nós aplicamos a tabela de 2025, ainda não é a tabela nova de 2026, que vai se aplicar no imposto de renda 2027. Então aplicamos a tabela antiga. Cuidado, isento de pagar não significa dispensar declarar. A omissão pode bloquear seu CPF. Então a pessoa pensa, estou isento de pagar imposto de renda e não faz a declaração. Mas na verdade ele está isento de pagar o IR, mas ele não está dispensado de declarar. Às vezes ele tem rendimentos, ele tem bens que pelo seu valor obrigam a declarar, menos ele não tendo que pagar nenhum imposto. Né? 3.036, o que é esse valor? É a faixa prática, 2 salários mínimos. Por que esse valor? Esse valor é aplicado por causa do valor a descontar quando você faz o cálculo do imposto de renda. Então ele fecha em 2 salários mínimos. Estratégia, escolhendo sua arma, simplificado versus completo. Então quem vai fazer a declaração a primeira vez, você vai ver no programa, a gente vai fazer na prática, direto no programa, quando ele for liberado para download, nós temos 2 modelos, simplificado e completa. Então no modelo simplificado você vai pegar todos os seus rendimentos e vai fazer, o próprio programa ele vai fazer um desconto de 20% sobre esses rendimentos. Para quem quer o modelo simplificado, perfil ideal é solteiros, sem filhos, poucos gastos médicos. Vantagem, rapidez e simplicidade. Então, modelo simplificado é para quem é solteiro, não tem filho, não tem despesas médicas, então ele pega seus rendimentos e já aplica 20% de dedução. E temos o modelo completo. Aí como funciona o modelo completo? Usa todas as despesas legais para reduzir a base de cálculo. O perfil ideal, modelo completo, famílias, dependentes, altos gastos com saúde, educação. Vantagem, pode aumentar a restituição. Então, como você vai ver quando for lançar no seu programa, você tem os 2 modelos lá, você vai poder comparar quanto que você está tendo de imposto a pagar ou a restituir, dependendo do modelo que você escolha. Então é bem legal isso, que você já vai acompanhando ao momento que você vai lançando as informações. Vou deixar o modelo simplificado, porque eu vou pagar menos imposto. Então o sistema da Receita aponta mais vantajosa, mas reunir os documentos certos depende de você. Então não adianta, eu vou fazer simplificado, mas aí está faltando documentos que eu sou obrigado a declarar. Por exemplo, os rendimentos, os bens móveis, bem imóveis. Então tem que ter esses documentos para fazer a declaração. Então simule antes de enviar, né? A regra é isso. Você vai inserir todos os dados no programa da Receita, verificar a função comparativa em tempo real e vai decidir onde pago menos, onde recebo mais. Então essa é a opção de você fazer essa comparação no momento de lançar os dados. A omissão de rendimentos é o campo minado, o erro número 1 que leva a malha fina. Então nós temos a Receita olhando para o Pix, o cartão, informes. Então ela tem esse olho geral da movimentação financeira que você faz durante o ano. O cruzamento de dados é quase total. A Receita cruza Pix, faturas de cartão e informes bancários automaticamente. Consequência, se a Receita confirmar omissão, trabalhos extras, aluguéis,
cobra-se imposto mais juros e mais multa. Então essa multa é até 150% em caso de sonegação. O que acontece? Hoje em dia os sistemas da Receita Federal, ela consegue fazer uma varredura geral no contribuinte. Ela vê quanto que depósito entrou por Pix na sua conta, quanto que você está usando de cartão, seus informes de rendimento. Se deixar alguma coisa de fora, ela vai poder identificar. Armadilha dos dependentes. Então, o que são os dependentes? Os dependentes são pessoas que você vai colocar na sua declaração e aí esses dependentes vão reduzir sua base de cálculo. A cada dependente reduz um valor na sua base de cálculo. E aí, qual que é o risco? A renda somada pode mudar de sua faixa de tributação para uma alíquota mais alta. Quando você coloca os dependentes, você tem que colocar as despesas que você teve com o dependente, mas também tem que colocar os rendimentos que você teve com os dependentes. Então, colocando essas informações, a sua base de cálculo pode ser alterada, pode aumentar ou pode diminuir. Coloque na ponta do lápis se o benefício da dedução supera o impacto da soma das rendas. Então, primeiro, o que eu aconselho? Você faça a declaração sem colocar os dependentes, vê quanto que deu de imposto a pagar ou a restituir. Aí você coloca os dependentes, coloca as receitas dos dependentes, coloca as despesas e você vai poder comparar as informações. Não, é melhor eu deixar o dependente de fora. Aí você pode fazer uma declaração para o dependente separado de você, ou você incluir o dependente na declaração do seu cônjuge, na outra declaração, porque lá vai ficar melhor. Então é sempre bom fazer essa simulação. Ao declarar independente, você é obrigado a declarar 100% da renda dele, bolsa, pensão, salário. Então, essa simulação é importante que você faça. Erros básicos. Consequências reais. Entre os iniciantes, a burocracia vence pela falta de atenção aos detalhes cadastrais. Erro de digitação, CPF ou data de nascimento. Então, esses erros, na verdade, hoje em dia, o próprio programa ele já verifica se você colocar o CPF errado, ele vai mostrar que está errado. Então, tem que colocar as informações corretas no cadastro. Confusão de código da receita. Eu tenho que declarar um rendimento isento, eu coloco como rendimento tributável. Isso vai mudar totalmente a sua base de cálculo. Então, você tem que prestar atenção em qual código de receita e despesa que você vai colocar. Despesas dedutíveis, não invente, comprove. Então, as despesas dedutíveis, despesas médicas com hospitais, dentistas, psicólogos, educação, escola, faculdade, essas são despesas que deduzem a sua base de cálculo. Então, o que é a base de cálculo? Você pega os seus rendimentos totais no ano, vamos supor que é 100 mil. Aí você coloca as despesas médicas, hospitais, dentistas, educação. Tudo somado é 20 mil. Então a sua base de cálculo passou a ser 80 mil. Sobre esses 80 mil, a Receita Federal vai aplicar a tabela anual do imposto e ela vai ver quanto que você tem que pagar. Aí ela vai ver, se você já pagou imposto durante o ano, suponhamos que você tem que pagar 10 mil. Você já pagou 8 mil reais de imposto durante o ano, foi descontado na sua folha. Então você tem que pagar quanto? 2 mil. É a diferença, por isso chama-se ajuste anual. Temos as despesas inválidas, qual você não pode lançar. Por exemplo, remédios de farmácia, você não pode. Cursos livres, inglês, música, academia. São despesas que você não pode lançar. Material escolar, não pode. Só se estiver dentro da conta da sua escola, lá, pago como mensalidade. Declarar gastos sem comprovantes ou despesas não permitidas retém a declaração e gera dívida. Então, a honestidade é a sua melhor defesa. Você tem que ter os documentos que você lançou guardados para você comprovar aquele tipo de despesa. A regra dos 5 anos, sua caixa preta. Então, a Receita Federal ela tem 5 anos para contestar sua declaração e exigir provas. Então, você vai fazer agora a declaração em 2026, ela vai ficar válida até 2031. 2031, a partir de 2031, a Receita não pode mais questionar sua declaração entregue em 2026. Então, qual que é a estratégia? Não jogar fora nenhum documento. Digitalizar esses documentos para não perder a qualidade dele. E aí você guarda esse documento aí. Lembra que o papel térmico, aquele dos mercados, por exemplo, aquele tipo de nota fiscal lá, ele apaga com o tempo. Então, se você digitalizar, ele vai ficar permanente, né? O pós-jogo, monitoramento via ECAC. A gente vai ver na prática isso nas nossas aulas futuras, direto no programa, mas após você fazer a entrega da sua declaração, você tem que acessar o portal ECAC. O portal ECAC é onde você vai verificar o processamento da sua declaração. Se ela já foi processada, se tem alguma pendência para você resolver.
Aí, se tiver alguma pendência, você vai fazer o quê? A borracha mágica. Vai retificar a declaração, reenviando a declaração, corrigindo aquelas divergências, e aí você vai regularizar ela. Não espere que a Receita Federal faça a intimação de você para que você envie a declaração novamente. Ela pode te cobrar multas por isso e ainda de entrar na malha fina. Aí você tem que comprovar todas as despesas. Então é importante que você acompanhe via ECAC. ECAC é um site da Receita Federal, o qual você vai acessar com dados pessoais seus, código de segurança, aí você consegue verificar a sua declaração, o processamento dela. Depois de estiver processada, ela vai estar, suponhamos assim, legal para a Receita, e aí não tem mais erro, né? Lembrando daqueles 5 anos ainda que ela pode verificar. Um alerta, a ilusão da pré-preenchida. Então a Receita oferece declarações pré-preenchidas para facilitar, mas o risco é a complacência. Então é sempre bom conferir com cuidado, porque em muitos casos elas vêm com erros. Então você é o responsável final pelo que é enviado, valide cada linha antes de aceitar. Então a declaração pré-preenchida, você vai no programa da Receita Federal e baixa a sua declaração que a Receita tem lá. Ela tem uma pré-preenchida. Quais são esses dados que ela tem? Geralmente são os dados em forma de rendimentos que as fontes pagadoras enviaram para a Receita. Algumas despesas médicas podem vir também lá. Então, quando a empresa ela envia a DIRF, os dados seus vão para a Receita. Então, ela consegue fazer essa pré-preenchida. Então, você vai baixar a pré-preenchida, aí você vai pegar a declaração do ano anterior, se você já fez, ou se é a primeira declaração, vai conferir todos os dados que a Receita trouxe, vai colocar mais dados que você tenha, pode corrigir alguns dados também que podem estar errados. Então você tem que verificar essa pré-preenchida, não pegar e enviar normalmente assim sem conferir. Ok? Então faça essa conferência da pré-preenchida. Qual que é o checklist então de segurança? A isenção, então ganhou acima de 3.036, operou na Bolsa de Valores, por exemplo. Né? Nós temos aí um vídeo aqui no canal que fala sobre quem está obrigado a declarar, dado em todos os pontos. Organizar os comprovantes, reúna informes e recibos, então tem que ter os documentos. Faça o teste de simulação verificando se a declaração simplificada ou completa, qual que é a mais vantajosa. Valide com os dependentes, coloque os dependentes. Faça a declaração sem os dependentes, depois coloque eles para ver se compensa ou não. Revisão dos dados cadastrais antes de enviar para a Receita, todos os seus dados cadastrais. E monitore o acompanhamento no portal ECAC, semanalmente até que a declaração seja processada. Então, a organização vence o medo e deseja a você uma boa declaração. É a nossa mensagem final para esse vídeo. Só lembrando, para você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e também curta esse vídeo. Agradeço a todos então pela atenção, um abraço, até a próxima.